Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo e estou aqui mais uma vez para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Uma pequena porção para levar até a sua mente, até o seu coração, uma reflexão para trazer verdade, para trazer esperança, principalmente nessa época de Natal. Estamos aí nos aproximando dessa data aí culturalmente tão famosa, culturalmente tão conhecida, mas eu aposto em dizer, essencialmente muito desconhecida. O que você celebra no Natal? Qual é a motivação que vem ao teu coração ao celebrar o Natal? Eu não sei se nós damos a essa data a verdadeira coerente expressão. Nós temos uma tendência de nos deixarmos levar por toda uma onda de sentimentos, de fechamento de ano, de confraternização, né? E aí nós trazemos junto, a reboque isso, o nascimento de Jesus. Mas será que o cristianismo tem como prioridade trazer ao teu coração a ideia do nascimento histórico de Jesus? O nascimento da pessoa Jesus? Será que essa é a essência? Porque se for essa a essência, esse Natal ele é genérico demais. Ele não tem uma função específica. Eu posso me alegrar no nascimento dessa pessoa na mesma proporção que eu me alegro no nascimento de qualquer outra pessoa. Talvez uma pessoa mais famosa, né, celebrando, quem sabe, o nascimento de uma personalidade, de um presidente, de um imperador, de alguém que tenha marcado de alguma maneira a história do nosso país, da nossa região, ou talvez um parente que você ame. Será que celebrar o princípio da história de Jesus, esse é o foco da celebração do Natal? Será que esse é o caminho? Eu queria oferecer até a você uma reflexão para que você pudesse pensar sobre isso. Eu quero convidar você hoje a pensar comigo no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, embora seja o segundo na ordem cronológica, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? O primeiro de todos os evangelhos a ser escrito e, assim, a base de referência para todos os que foram escritos depois é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem esse nome por conta do seu amanuense, ou seja, aquele que escrevia, né, o Evangelho. Mas a tradição cristã, ela nos recomenda a ideia, a possibilidade muito real de Marcos ter escrito, sendo o ditador daquilo que ele escrevia, o apóstolo Pedro. E o que nós percebemos e que nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós podemos perceber, sim, uma característica muito pragmática, muito diretiva, muito assertiva, que é consoante à personalidade desse apóstolo que foi o líder do colegiado apostólico, do qual Jesus chamou, né, todos os seus apóstolos. Eu quero compartilhar com você hoje o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, né? E eu queria compartilhar esse texto com você. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém? Que Deus abençoe o teu coração. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, deixa ela aberta aí e preste atenção no que eu quero compartilhar com você. O Evangelho começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo.
Diferente de Mateus e Lucas, que são chamados de sinóticos, ou seja, eles são semelhantes, esses três evangelhos, o evangelho de Mateus começa contando a história de Jesus, a genealogia de Jesus, como se deu o nascimento, a maneira, a forma. O evangelho de Lucas também. Ele apresenta no capítulo 2 uma genealogia. A genealogia de Mateus vai de Jesus até Abraão, ou melhor, de Abraão até Jesus. E a genealogia de Lucas vai de Jesus até Adão, mostrando as duas linhagens importantes. Uma referida à religião israelita, que era a religião nascida em Abraão, a descendência nascida em Abraão, na figura de seu filho Isaque. E a outra descendência releva Jesus até a promessa messiânica primária, que nós chamamos de proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, quando o Senhor dá uma palavra a Eva, e também a serpente, dizendo que colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da mulher e da serpente, e o descendente da serpente. Ou seja, Jesus era aquela descendência que viria e pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, então Jesus ele não está apenas ligado com a profecia hebraica, no sentido de povo de Deus, que começa em Abraão, mas ele está relacionado de maneira profética até a primeira profecia messiânica que foi feita a seu respeito em Gênesis 3,15, onde nós temos a gênese da história, não apenas do judaísmo, do cristianismo, mas a gênese da humanidade. Amém? Bom, então Marcos não tem essa preocupação. Por que há essa preocupação em Lucas e há essa preocupação em Mateus? Mateus está escrevendo para judeus. Quando ele escreve a judeus, ele fala para judeus, ele precisa usar elementos que corroborem que Jesus é alguém da descendência. Os gregos tinham grande importância na história. Isso para eles era importante. Agora, para os romanos, não havia necessidade. Eles não eram judeus. Eles não eram tão antigos, eles não eram dados a tanta história. Eu acho que essa característica romana se aproxima muito mais da nossa geração, que é uma geração ocidental, que é uma geração contemporânea, que não está imbuída nem inserida dentro de um contexto cultural, cronológico e histórico no qual estava o povo de Israel. E então Jesus faz muito mais sentido para mim, para você que me assiste agora, a partir da perspectiva de Marcos. E Marcos não começa dizendo princípio da história de Jesus. Ele fala sobre o princípio do Evangelho de Jesus. O que transborda para mim, para você, não é uma importância genealógica, mas é uma importância essencial. E talvez você esteja agora, nesse momento, se perguntando, tá, pastor, mas você falou que você ia falar de Natal. Você não está falando de Natal, eu estou falando de Natal. Exatamente sobre isso. O que é o Natal? Algumas pessoas dizem acertadamente, Jesus nascer no nosso coração. É o fato não apenas dele ter nascido lá em Belém, da Judéia, mas ele nascer no meu coração. Não ele ter nascido na estrebaria de Belém, mas nascer nessa estrebaria aqui, do meu peito. É ele ter vindo para um povo, etnicamente falando, mas também falar sobre ele ter vindo para esse povo ao qual ele chamou no seu amor, do qual eu faço parte e você faz parte também. Mas esse texto ele revela aquilo que prepara a vinda de Jesus. E aí tem a ver com o princípio do Evangelho. Ou seja, o que preparou o nascimento do menino Jesus, nós conhecemos. Mas o que prepara o nascimento dele no meu coração e que traz para mim o verdadeiro sentido do Natal. E essa preparação ela tem a ver com uma outra figura, que é a figura de João Batista. Profetizado em Isaías, capítulo 40, profetizado em Malaquias, capítulo 3, um homem que realmente marcou a sua geração. Jesus disse que sobre a terra não houve um homem tão importante como João Batista, evidentemente excluindo Jesus, ao qual João disse que eu não sou digno de me curvando, desatar as suas sandálias. Mas eu quero
olhar para esse texto aqui e ver como que João prepara a vinda de Jesus, como ele prepara o caminho para que o Messias apareça e nasça no seu, no meu, em nosso coração. E ele diz assim na palavra de Deus: envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Ele diz mais: apareceu João Batista no deserto, pregando no deserto. João Batista estava pregando no deserto. Isso consoante a profecia lá de Isaías, capítulo 40, verso 3, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Deus, o caminho da salvação. E uma pergunta muito interessante, que tem a ver comigo, com você, você que está me assistindo agora e é cristão, você que faz parte de alguma igreja evangélica, você que faz parte da igreja católica, você que é cristão, não interessa. A minha palavra é destinada para todos aqueles que se julgam cristãos. Por que no deserto? Uma boa pergunta. O teólogo reformado Richard Baxter, ele apresenta algumas teses muito interessantes. Por que João aparece pregando no deserto? Eu quero elencar aqui 4 razões rápidas pela qual nós devemos entender a função e o significado do deserto nessa profecia, mas não apenas nessa profecia, mas na nossa vida. Em primeiro lugar, João vai para o deserto para cumprir a palavra de Deus. Havia uma grande preocupação no coração de João em viver uma vida consoante à palavra de Deus. O deserto era o lugar onde ele queria viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele tinha que estar lá, então foi para lá que ele foi. O deserto, querido, era um lugar muito especial. O lugar de história, o lugar de começo, o lugar de zerar o que você era e começar o que você deve ser. Como assim, pastor? Lembre-se de uma coisa: o deserto foi o lugar onde o povo passou a ser povo de Deus. O povo estava no exílio no Egito. Deus tira o povo do Egito, da escravidão, com mão forte, coloca ele onde? No deserto. É no deserto que o povo é chamado de povo de Deus. É no deserto que o povo recebe a lei e refaz a aliança, lá no Monte Sinai. É no deserto que o povo experimenta os maiores milagres narrados em toda a Bíblia. Acontecem aonde? No deserto. E é no deserto que o povo experimenta, meus irmãos, a mais nítida e substancial experiência de ser guiado por Deus. O povo não sabia para onde estava indo, porque era deserto, mas de dia ia uma coluna de fumaça, de noite uma coluna de fogo, né? Símbolos inequívocos de um povo que é guiado por seu Deus, andar segundo a vontade do seu Deus. Era para isso que Deus chamou aquele povo ao deserto. Em terceiro lugar, o povo vai ao deserto para sair, para fugir das distrações do mundo, para não perder a perspectiva da sua missão. João vai para o deserto para ficar longe do palco das hipocrisias religiosas que assolavam Israel naquele tempo e que assolam os nossos dias. A hipocrisia, a mentira, os personagens religiosos que se criam hoje, a falsa piedade, o falso louvor, a falsa adoração, ele sai disso. Em quarto lugar, quarta razão para que ele vai para o deserto é para qualificar quem o seguiria. As pessoas não buscam lugares de desconforto, as pessoas buscam lugares de conforto. Então só ia para o deserto quem queria de verdade preparar no seu coração um caminho para o Senhor. João Batista diz assim: eis que eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então 4 razões: cumprir a vontade de Deus. Segundo, voltar a um recomeço de relação com Deus, voltar ao primeiro amor. Terceiro lugar, experimentar a condução de Deus na sua vida. Não adianta você voltar ao primeiro amor se você segue outras referências. Você volta ao primeiro amor, você tem um restart na sua vida, mas você precisa de uma nova guideline, você precisa de uma nova direção, uma nova referência para você seguir. Então você volta para a lama de onde você estava. Em quarto lugar, qualificar
um público seguidor. Faz diferença. A minha tristeza é que eu vejo que a igreja do Senhor, ela tem desfigurado todos esses 4 elementos. É triste você parar e pensar que a igreja hoje, ela não é mais a referência da palavra de Deus. A preocupação hoje das pessoas não é cumprir a palavra de Deus, não é obedecer e nem conhecer a vontade de Deus. Vivemos uma época de analfabetismo bíblico. Em segundo lugar, o povo não quer voltar ao primeiro amor, o povo quer voltar à sua vontade. Hoje, a palavra deserto no vocabulário cristão é sinônimo de tristeza, de luta. As pessoas falam, eu estou vivendo no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. É lá que Deus quer que você esteja. Quer que você esteja. É lá que João Batista está pregando. É lá que o coração é preparado para a chegada do Messias. Então vai para o deserto, meu irmão. As pessoas fogem daquilo que é bíblico. Sabe? As pessoas não querem experimentar mais o poder de Deus. As pessoas querem experimentar a onda do momento. Sabe? As pessoas não querem mais ser guiadas por Deus. As pessoas querem ser guiadas por modismos, pelos novismos, pelas novas ideologias. Igreja boa, que é da igreja que tem novidade. Não é a igreja que permanece anos e anos e anos e anos no Evangelho. É a igreja que tem uma coisa nova para apresentar. Sabe por quê? Porque a igreja é uma coisa que fica chata. A igreja cansa. É tudo a mesma coisa, é sempre as mesmas pessoas. Eu quero uma visão diferente, uma coisa nova. É onde o diabo te rouba, filho. É onde o diabo tem bagunçado a vida de muita gente. E por fim, o deserto é lugar para qualificar as pessoas. Tem muita gente hoje que quer ir para a igreja, mas a igreja deixou de ser referência. E hoje, sinônimo de sucesso para uma igreja é a igreja cheia. Não é a igreja fiel, não é a igreja que prega o Evangelho, não é a igreja que confronta o teu coração. Então, meu irmão, cuidado com os seus movimentos, cuidado para onde você está indo, cuidado para onde você está seguindo. Natal é preparar o coração para Jesus entrar na tua vida. Deserto é o lugar da preparação. É lá que você precisa estar, ser dirigido pela palavra, cumprir a palavra de Deus na sua vida, viver segundo a vontade de Deus, caminhar na direção de Deus e qualificar com quem você anda. Se é gente que quer evangelho ou se é gente que quer festa. Que a festa verdadeira seja Jesus no teu coração. Se você não preparar o caminho, Ele não virá. Espero que Ele venha e entre e faça morada eterna na tua vida. Que Deus abençoe você. Voltaremos antes do Natal para trazer outras mensagens, para levar você a refletir sobre essa data tão importante para a cristandade. Que Deus abençoe você. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.